Bom, pessoal, nesse vídeo eu trago uma revisão sobre semelhança de triângulos, que é um assunto muito importante de vestibular, e depois da explicação sobre semelhança de triângulos, eu vou resolver um exercício com vocês com as ideias dessa matéria. Vamos lá. Para começo de conversa, eu desenho aqui para vocês dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo A', B' e C'. Se eu chegar para vocês e falar que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A', B', C', tem algumas propriedades que vão ser satisfeitas nesses dois triângulos. A primeira delas é que ângulos correspondentes nesses dois triângulos vão ter mesma medida, ou seja, se eu tenho um ângulo alfa aqui nesse vértice A desse triângulo da esquerda, eu também vou ter um ângulo alfa também nesse vértice correspondente do outro triângulo, A'. A mesma coisa, se eu tenho beta em um triângulo, eu vou ter beta também no outro triângulo, e se eu tenho θ em um triângulo, eu vou ter o ângulo interno θ também no triângulo linha, tá? Uma vez que esses triângulos são semelhantes, esses ângulos internos de um dos triângulos vai ser igual aos ângulos internos do outro triângulo, e além disso vai ter uma outra propriedade que vai ser satisfeita, que os lados, entre lados correspondentes de um triângulo e de outro, por exemplo, o lado A é correspondente ao lado A', o lado B é correspondente ao lado B', e o lado C é correspondente ao lado C', entre lados correspondentes, há uma relação de proporcionalidade. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que o lado A' dividido pelo lado A vai ser igual ao lado B' dividido pelo lado B, que vai ser igual ao lado C' dividido pelo lado C. E todas essas razões vão ser iguais a uma constante que é chamada de K, chamada de razão de proporcionalidade. Bom, uma vez que a gente entende o que significa essas propriedades dos triângulos semelhantes, a gente precisa entender alguns casos para descobrir se um triângulo que a gente está estudando vai ser semelhante ou não. Tem três casos que eu gostaria de destacar com vocês. O primeiro deles, que é o mais cobrado em vestibular, que vai ser o que a gente mais vai usar à torta e à direita nos nossos problemas, é esse caso 1. Que vai ser, se eu conseguir verificar que dois ângulos internos correspondentes de dois triângulos vão ser iguais, por exemplo, ó, se eu tenho esse ângulo alfa nesse triângulo da esquerda e eu perceber que esse outro ângulo aqui desse triângulo da direita também vai ser alfa. E a mesma coisa aqui para esse ângulo da direita. Por exemplo, se eu tenho esse ângulo beta para esse ângulo aqui da direita desse triângulo da esquerda, eu consegui verificar que esse ângulo beta ele também vai aparecer nesse triângulo da direita, também na direita aqui. A gente vai perceber que se esses dois ângulos forem iguais, dois ângulos internos iguais, já automaticamente indica para a gente que esses dois triângulos vão ser semelhantes e a gente pode usar essas relações de proporcionalidade para resolver os nossos exercícios, tá? O segundo caso já é um pouquinho menos usado, é o seguinte, eu chamei esse caso de lado, ângulo, lado. A gente vai ter o seguinte, a gente vai separar dois lados do meu triângulo e vamos observar o ângulo que está entre esses dois lados, nesses dois triângulos nossos de estudo. Se a gente verificar que esse ângulo que está sendo formado vai ser o mesmo nos dois triângulos, por exemplo, aqui a gente tem esse ângulo alfa repetindo nesses dois triângulos. E se a gente conseguir também mostrar que esses lados correspondentes A' e A, e B' e B, têm a mesma razão de proporcionalidade, eles têm a mesma razão, A' sobre A, B' sobre B, isso também já mostra pra gente que automaticamente, sabendo apenas essas informações, que esses dois triângulos vão ser semelhantes e, novamente, a gente pode usar essas propriedades muito boas da proporcionalidade entre lados correspondentes de triângulos semelhantes, tá? O terceiro caso, que geralmente a gente não usa para descobrir propriamente se os dois triângulos são semelhantes, mas geralmente a gente vai usar uma vez que a gente já descobre se os triângulos são semelhantes. Que é basicamente o seguinte, a gente percebe se a proporcionalidade entre lados correspondentes nos meus dois triângulos é a mesma, tá? Isso significa o quê? Se eu pegar e fazer a razão de A' com A, de dois lados correspondentes, ou de B' com B, desses outros dois lados correspondentes, e de C' com C, desses outros últimos dois lados correspondentes, se isso tudo for igual, isso significa que todos os lados são proporcionais e que existe uma razão de proporcionalidade K, e assim, por consequência,
esses dois triângulos vão ser semelhantes, tá? Agora vamos para o exercício. É um exercício que eu peguei aqui, eu já adaptei o enunciado, já coloquei as informações. É um exercício que foi aplicado na prova da Federal do Rio Grande do Sul. E na prática o que ele faz, o que ele mostra pra gente? Ele desenha pra gente um triângulo ABC e nesse triângulo ABC ele vai desenhar dentro dele um retângulo PQRS. Ele também diz no enunciado que esse segmentinho aqui, AP, ele vai dar um comprimento, um nome desse comprimento de X. Além disso, ele fala que esse triângulo ABC vai ser um triângulo isósceles, são triângulos isósceles, de base 6 e altura 9. Tá? E com isso ele vai perguntar para a gente qual que vai ser a área desse retângulo em verde em função de x. Bom, como que eu posso responder isso? Bom, para começo de conversa, eu tenho que lembrar qual que vai ser a área do retângulo. Bom, a área do retângulo é simples. A área do retângulo é a mesma coisa do que base vezes altura. Vejamos, o que seria a base? Seria essa distância entre P e Q. E qual que seria a altura? Seria esse segmentinho aqui, entre P e S. Eu vou chamar ele de altura, assim. Tá bom? Vamos lá. O que eu sei, o que eu posso te falar? Como esse triângulo é isósceles, eu sei que esse segmentinho aqui, AX, esse segmentinho AP aqui, de tamanho X, ele tem que se repetir também do lado direito por simetria. Como esse triângulo é isósceles, eu tenho que usar isso. Então eu pego e faço o seguinte, eu sei que o comprimento total da minha base do triângulo vale 6. Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho dois comprimentos x, ou seja, esse x aqui da esquerda e esse x aqui da direita, mais a base que eu estou interessado, né, para descobrir, para eu escrever uma expressão para a área, isso tudo vai ser igual a 6. Bom, o que eu posso fazer? Eu não quero isolar o B aqui para usar na minha fórmula da área? Beleza, então eu vou isolar o B. Eu descubro que o meu B vai ser a mesma coisa que 6 menos 2x. Beleza, já sei quanto que vale a base. Agora falta a gente descobrir quanto que vai valer essa alturinha. Bom, como que eu posso descobrir quanto que vale essa alturinha? Vejamos, pessoal, ó, vamos escrever os nomes de algum dos ângulos que aparecem aqui no problema. Bom, eu vou chamar esse ângulo aqui PAS, eu vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa, beleza? Vou repetir aqui, ó, no meu outro desenho da direita aqui que eu usei só para ficar menos poluído e explicar sobre o triângulo de fora, o ABC. Então aqui a gente tem esse ângulo aqui, alfa. Maravilha? Que mais que a gente vai ter? A gente tem um ângulo reto aqui, né? Se a gente pegar o ângulo APS, a gente pode perceber que ele é uma altura e ele cruza aqui com a base em 90 graus. Olha que interessante, ó. Na altura do triângulo total aqui, aparece também um ângulo reto. Percebem o que está acontecendo? Ó? Eu tenho esse triângulo menorzinho aqui, o APS. Vou desenhar até aqui embaixo. O triângulo APS. Triângulo APS. Que ele vai ter base X, altura H. Ele vai ter um ângulo aqui que eu já tinha chamado antes de alfa e um ângulo reto aqui. Ou seja, ele tem um ângulo alfa e um ângulo reto de 90 graus. Se eu pegar aqui agora o que seria esse triângulo aqui, ó, eu não coloquei nomes nos vértices aqui, mas deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui a gente já tinha o A, né? Aqui em cima o C, e aqui a gente tinha o B. Eu vou chamar aqui esse pé aqui dessa altura, eu vou chamar esse ponto de D. Então, se a gente olhar agora o triângulo ADC, se a gente olhar o triângulo ADC, nota aqui, ó, esse ângulo aqui da esquerda vale alfa. E aparece aqui nessa altura um ângulo reto. Olha que interessante, eu tenho dois ângulos internos que vão ser iguais nesses dois triângulos. Lembra aqui, ó, a gente tinha que a altura CD valia 9
Tem que a minha altura CD valia 9. E como essa base aqui ela está sendo dividida por 2 aqui nessa altura, eu sei que o comprimento de AD tem que ser 3 centímetros. 3 centímetros. Olha que interessante, ó. O que está acontecendo agora? Eu posso fazer a minha semelhança de triângulos. Por quê? Eu sei, ó, que o x vai ser correspondente ao meu lado 3, e isso tem que ser igual a h, que é correspondente ao meu lado 9. Olha que interessante, eu acabo de descobrir, posso isolar quanto que vai valer a altura. A altura vai ser exatamente 9 vezes x dividido por 3. Mas 9 dividido por 3 eu sei que vale 3. Então a altura vai ser exatamente igual a 3x. Olha que interessante, já descobri quanto que vale a altura e já descobri quanto que vale a base. Então o que eu posso fazer? Estou prontinho para determinar qual que vai ser a área desse retângulozinho em função de x. Então eu posso escrever que a minha área em função desse comprimentinho x vai ser igual à base, que eu tinha falado que vale quanto? 6 menos 2x, 6 menos 2x, que multiplica a altura, e a altura que eu descobri que vale 3x. Assim. Então, com isso, ó, eu consigo descobrir tranquilamente, a partir da semelhança de triângulos, que a área em função de x desse retângulo tem que ser 6 menos 2x, que multiplica 3x, finalizando o exercício. Até mais, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.